Oi, gente, boa tarde. Quer dizer, boa noite. São 18 horas em ponto aqui no meu relógio, horário de Brasília. E nós estamos com o intuito de realizar nossa segunda live, nosso segundo encontro aqui pelo Facebook, para falar de um tema bem gostoso, bem relevante, que é missão e propósito. É possível realizar com pouco? E eu vou estar hoje conversando com um consultor e contador muito relevante e bacana nesse tema, que é o Edson. Né, Edson, ele participou do nosso projeto Mãos Estendidas o ano passado. Ele foi um parceiro nosso, se tornou um amigo da nossa família, assim. E é um presente de Deus, né, para nós aqui em Maringá. E eu creio que vocês, assim, que vão estar com a gente, interagindo, participando, tem interesse no tema, né? Conhecimento é poder, né? Quanto mais conhecimento, mais empoderamento temos. E o conhecimento, ele é um divisor de águas, porque o conhecimento, quando é usado para o bem, né, com um objetivo relevante e nobre, com certeza ele trará produtividade. E então, Edson tá aqui falando, eu tô tentando pelo notebook. Bom, a gente tem costume de fazer as lives pelo Instagram, e é bem mais fácil pelo Instagram, no sentido para quem usa o celular. Eu estou fazendo pelo celular, transmitindo pelo celular. O Edson acho que deve estar, não tá conseguindo pelo celular, então ele vai tentar pelo notebook. Mas aí, Edson, tenta me. Eu vou tentar te chamar mais uma vez, tá bom? E aí a gente vê se dá certo, certinho, senão você me solicita. Deixa eu ver aqui. Ah, vamos ver se agora dá certo. A gente, eu, gente, eu Olha sempre nós tem aqui, uma marmota finalmente. pra nós, né? Oh, conseguimos, né? Que coisa de louco. Ah, nossa, faz parte, né, do script. Eu vou me dar só um minutinho, porque eu vou precisar pegar o telefone aqui rapidinho, pessoal. Tá bom. Oi? Oi? Oi, Edson. Tudo bem? Essas coisas é Tudo legais de bom. acontecer porque acontece ao vivo, né? Ao vivo é isso, né? Antigamente, né, eu via aquelas reportagens de jornalistas, né, quando eles iam apresentar o Jornal Nacional e eles estavam lá com o script lendo e tal, e às vezes eles cometiam algumas abobrinhas. E eles gravavam vídeo e depois quando eu era mais jovem, né? Eu ficava assistindo, achava Aham. tão legal. Nossa, eu ria muito. Os erros de gravações, as coisas que aconteciam. E eu acho que agora a gente está vendo isso na questão das redes, né? Na Você não própria acha? pele, né? Como diz. Pois é. E olha só, eu estava falando Mas aqui, eu não começando, tô né? vendo teus olhos, só tô vendo do nariz para a boca. Não tá vendo? Peraí, deixa eu acertar aqui. E agora? Agora melhorou. Agora sim. Melhorou? Engraçado. Aqui pra mim eu não tô vendo minha parte, meu nariz, nem a boca, só os meus olhos. E você tá vendo meus olhos? Tô vendo agora, tá Pera. completo. Beleza, beleza, beleza.
Edson, estava aqui falando com quem vai entrar, o pessoal, sobre a ideia da missão e do propósito, né? Falando que você foi um Uhum. amigo que Maringá nos deu, aqui, nessa cidade tão linda, tão agradável, tão receptiva, e você foi um amigo que Maringá nos deu, né? E Deus também nos Ok, deu. muito obrigado. E sim, o ano passado a gente estava com o projeto Mãos Estendidas, a qual você foi parceiro nosso, né? E foi muito bacana, porque assim, você é uma pessoa, um ser humano bem disponível para, sabe, somar com as ideias do próximo, com os sonhos, e isso é muito raro. Então, assim, eu quero te agradecer por essa oportunidade da gente poder conversar um pouquinho. As pessoas precisam aprender a valorizar esse canal, esse veículo de informação e comunicação, né? De forma gratuita. Você é um contador, você é uma pessoa experiente. E eu creio que a gente, se você vai somar bastante aqui na live, né? Eu tenho algumas perguntas para você, mas fala um pouquinho assim de você, te apresenta, né? Olha, para mim é um prazer estar aqui com você. Você sabe que sempre que você convida, a gente aceita com o maior carinho e boa vontade, né? Porque Uhum. você e o esposo, né? São pessoas escolhidas por Deus aí e têm um propósito de vida muito bonito. Então, parabéns pelas iniciativas. E, bom, eu atuo na área de crédito e cobrança, experiência do cliente, na área de consultoria, né? E também tenho formação em coaching. Então, a gente sempre está aí disposto a ajudar as pessoas a serem pessoas melhores, né? Então, esse é o nosso objetivo. E é muito bom estar aqui conversando com você e ajudando a quem a gente puder ajudar. Sim, 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 sim. Aí, na verdade, a gente se conheceu pela empresa de coach, né? A gente foi fazer um treinamento, na Isso, verdade, né? exatamente, Uma, exatamente. Lá na Sanfer. é, na Sanfer Coach, é do Ricardo. Nossa, é, as coisas improváveis, Deus sempre tem um propósito no fim, né? Exatamente. Sempre tem um propósito no fim. Edson, para você, assim, hoje, dentro do contexto de visão empresarial, porque a gente pretende fazer uma live, né, voltado para a visão empresarial, mas também a gente quer abranger, quem sabe, uma próxima live na missão, no sentido missional, né? No sentido transcendente, do espiritual, a Uhum. gente fala. E aqui a gente quer abordar aspectos profissionais, né? Principalmente num tempo hoje, onde o mundo precisou, né? O mundo, as nações, as cidades, os estados, as pessoas, o indivíduo em si, estão precisando se reinventar. Mas como é possível se reinventar sem entender, sem conhecer a sua missão, que está correlacionada ao seu propósito? Você, no teu olhar, né, no teu olhar empreendedor, de consultor, de experiência profissional, você acha que as dois termos estão atrelados ou seria o inverso, propósito e missão? Muito bem. Existe uma certa confusão que se faz em relação a esses aspectos, missão, valor, propósito, né? Que as empresas utilizam. Algum tempo atrás se utilizava muito mais essa questão da visão e missão, né? Então, a empresa tinha uma visão e tinha a sua missão. Hoje em dia se fala muito em Uhum. propósito, certo? Por quê? Vamos pensar o que é uma missão, né? Se eu disser para você assim, ó, você tem uma missão, o que que vem à mente para você? Eu tenho uma missão de vida, de viver não por um curto, mas por um longo tempo, ah, Mas se eu disser abençoar para você pessoas, assim, ó, fazer o bem às pessoas. Ana, eu tenho uma missão para você. O que que você vai entender? Que você está me dando uma responsabilidade, um objetivo, Isso, um uma tarefa, propósito, né? uma Então tarefa, veja só, né? missão é uma incumbência, né, a ser executada. É algo que me foi designado para fazer.
E nós podemos ter várias missões ao longo da vida, ao longo da nossa carreira. A nossa empresa pode executar várias missões. Então, missão é algo que eu tenho que fazer, certo? Num determinado sentido, num determinado momento, com um determinado objetivo, tá certo? Vamos usar um exemplo. O exemplo, vamos pegar aqui, você conhece a história, você é uma mulher da igreja missionária, você conhece a história do profeta, né? Então, qual era Uhum. a missão de Jonas? Era pregar para os habitantes da cidade de Nínive, certo? Quem deu essa missão para ele? Deus deu essa missão para ele. Só que ele fugia Uma da missão, né? tarefa. Ele não Uhum, queria uhum. fazer ele não queria executar essa tarefa, executar essa missão. Então, só que a vida de Jonas não acabou quando ele concluiu aquela tarefa. Ela continuou. A história dele na Bíblia acabou, mas a vida dele continuou. Por quê? Porque ele teve outras missões. Foi dado outras Uhum. missões para ele. Então, vamos aplicar isso para o contexto profissional e o contexto é, de empresa, tá certo? Vamos falar mais da questão profissional. O que nós precisamos entender é que missão não é propósito, mas ter um Isso. propósito vai nos levar a várias missões, entende? Missão é eu fazer algo para alguém, certo? Porque eu decidi fazer, ou porque alguém me Uhum. instruiu ou determinou que eu fizesse. O propósito, eu diria que é algo que a gente faz por alguém, entende? Então por que que eu existo no mundo? Qual é o meu propósito no mundo? Para que que eu existo? Qual diferença eu vou fazer no mundo? Então, isso é propósito. Agora, para eu realizar o meu propósito, para eu alcançar o meu propósito, eu vou realizar várias missões. E muitas pessoas ficam Uhum. perdidas porque elas querem só realizar, 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 mas elas nem sabem por que elas querem realizar, ou para que elas querem realizar. E aí Exatamente. fica nesse conflito, entendeu? Nesse vazio existencial, porque ela faz isso, faz aquilo outro, né? Eu vou fazer um curso para melhorar profissionalmente, eu faço outro curso, dali a pouco, não quero mais fazer isso, eu vou fazer outra coisa, porque ela não entendeu ainda qual é o propósito dela, certo? Exato, Qual a exato. diferença que ela vai fazer no mundo. Então, é assim que eu enxergo essa questão da missão, né? A missão não se aprende, não se cria, ela, na verdade, ela é dada para a gente, né? Sim. Em prol de um objetivo maior. Então você pessoalmente acredita que todos nós temos uma missão? Eu acredito que todos nós temos um propósito, mas nem todos nós entendemos ou conhecemos esse propósito. E em função disso, Uhum. a gente não conhece quais missões a gente deve fazer. Muitas vezes a gente se perde por não ter esse conhecimento de qual é o nosso propósito, né? A gente se perde naquilo que a gente precisa fazer no dia a dia. Se eu não sei o que eu estou fazendo na empresa onde eu trabalho, certo? Qual é o meu propósito ali naquela empresa? Para que eu estou naquela empresa? Eu não vou saber fazer direito às tarefas, às missões que me são confiadas ali. Então, é aquele profissional que chega lá na empresa e simplesmente dizem para ele assim, ó, você tem que apertar esse botão. Ah, tá bom. Mas o que acontece se eu não apertar esse botão? Por que que eu aperto esse botão? Para quê? Né? O ser humano, ele gosta de saber por quê ou para quê, né, as coisas são feitas. E se Isso, você quer o isso. engajamento do profissional, você precisa fazer com que ele participe do propósito da organização, do propósito da empresa, para ele poder realmente sentir que ele faz parte de algo que realmente vai mudar, fazer diferença na vida de alguém, entende? Sim. Peter Drucker tem uma frase que eu
Gosto muito desse autor, né? Ele é ele é especialista na Sim, é área de o marketing, né? guru da administração, né? É o guru, né? Que o povo fala, e ele diz assim, quando existem três fatores essenciais ao sucesso de uma missão, que são: faça melhor aquilo que você já faz bem, se essa for a coisa certa a ser feita, olhe para fora em busca de oportunidades e necessidades. Ou seja, essa última frase aqui, ó, o que você já faz bem, se essa for a coisa certa a ser feita, olhe para fora e em busca de oportunidade, ou seja, uma excelência no que se já faz na missão, né? Então, você falando aí que um funcionário, um colaborador, ele não é apenas um colaborador, ele, digamos que se ele incorpora a ideia de que ele é o próprio líder, o dono daquela empresa, ele veste a camisa daquela empresa, ele entende que ele está não só ali para aumentar o seu salário, crescer de cargo, né? Se destacar, mas ele tem como um emblema interior dele uma missão. Eu lembro que todos os empregos que eu tive, os meus líderes sempre me pediam sempre falava assim para mim, Ana, você está aqui por uma missão. Era incrível. Ana, a gente contratou por uma missão. É incrível. Então, eu entendo que quando eu vestia a camisa da empresa, ou para qualquer outro tipo de tarefa, seja, a gente está falando na questão profissional, né? Eu consegui acordar e mais disposta para o meu emprego, ou seja, para o meu trabalho, para a minha missão. Não vou nem dizer emprego nem trabalho, mas para a minha missão. Mas quando eu não tinha um propósito da missão, eu tipo acordava desanimada, eu me questionava, será que é isso mesmo, Deus? Será que é isso mesmo? Olha A minha só, consciência eu gosto de pesava. comparar, eu gosto de comparar as empresas com um time de futebol, certo? Então, imagina Uhum, que nós temos lá o time de futebol e o objetivo de um time de futebol, a missão de um time de futebol é ganhar o jogo, é marcar gols, certo? Para isso existe uma bola e essa bola precisa ser conduzida pelos jogadores até chegar ao gol adversário e cruzar a linha de gol. Porém, cada jogador ele tem a sua missão específica. Então, existe a missão do time e existe a missão específica do jogador. Então, a uhum, cada instante em que o jogador está com a bola, então, se o jogador do meio-campo tem a bola, ele, naquele momento, é o comandante da empresa. Ele é todo o time, porque se ele resolver chutar a bola para a linha de lado, para fora do campo, acabou para todo mundo. Vai devolver a bola para o adversário. Então, naquele momento que ele está com a bola, exatamente. ele é o cabeça do time. Aí, quando ele toca a bola para o lateral, né, para o jogador da lateral, aquele jogador, ele é o cabeça do time naquele momento. E ele tem a missão de conduzir a bola para frente até chegar no próximo jogador ou cruzar a linha de gol. Certo? Muito bem. Uhum, Isso é muito bonito. Cada um tem a sua missão e o time como um todo tem uma missão que é marcar o gol. Agora, qual é o propósito do time? O propósito do time é dar alegria para a sua torcida. Esse é o propósito, hum, certo? Que é maior. Então, qual é o propósito da minha empresa? O propósito da minha empresa é entregar o melhor fogão que uma dona de casa precisa. Resolver essa dor dela, resolver essa questão, ela ter realmente um produto de qualidade. Muito bem. Então, qual é a missão do meu time? Construir o melhor fogão, certo? E aí, cada um uhum, da pessoa que compra o produto para aplicar no fogão, ao designer do fogão, ao administrador, ao que emite a nota, ao contador, todos eles têm missões específicas, mas todas elas precisam estar alinhadas com o propósito da empresa, certo? Então, a ok. missão de cada um e a missão do grupo
para que eu existo externamente. A missão é como que eu faço para chegar nesse propósito. Entende? Ou seja, um plano de ação Um plano de é ação. necessário Então, um a plano gente... de ação. Sim, porque quando você tem a missão, né, para realizá-la, você precisa de várias ferramentas, né? Aí você vai ter plano de ação, aí você vai precisar de um orçamento, né? Porque toda missão tem um custo, certo? Existe o custo financeiro, existe o custo de pessoal, existe o custo de entrega, existe várias coisas que são envolvidas nisso, né? Agora, isso só vai funcionar bem, Ana, se existir o que é conhecido como a coerência, né? Aquilo que faz com que a coisa seja autêntica. Né? Então, existe a tríade da autenticidade, que é o que eu digo, o que eu falo e o que eu faço. Né? Se eu tenho um propósito, mas as minhas ações, refletidas pelo trabalho de cada um dentro da organização, não condizem com aquilo que eu falo, ou não condizem com aquilo que eu faço, né? Então, uma das coisas está errada. Ou o propósito está errado, certo? Ou as minhas ações estão erradas. E aí isso tudo se torna incoerente. Hoje em dia, as pessoas, especialmente nas gerações mais novas, elas procuram muito a autenticidade, tanto nas pessoas quanto na própria empresa, certo? Não adianta a empresa, porque Legal. existe o coronavírus agora, começar a dizer que é a favor de ambientes limpos, de ambientes... quando, na verdade, nunca foi. Se ela, na prática, lá, os seus funcionários... Vou contar uma história bem rápida aqui. Eu fui comprar um lanche outro dia. E aí, fui de máscara, cheguei na lanchonete, um fast food, não vou falar o nome, obviamente. Cheguei lá e fiz o pedido no local indicado lá, que nem podia entrar dentro da loja lá, fast food. Tinha uma janelinha, fui lá e fiz o pedido. Enquanto eu fazia o pedido, eu olhei para dentro e o rapaz que estava lá na chapa estava lá fazendo tudo com a máscara no queixo. Quer dizer, mas lá fora tinha uma Nossa, placa enorme. Use máscara, né? Use álcool em gel. Quer dizer, então, onde é que está a coerência para que você seja exatamente. realmente autêntico? Entendeu? Então, o teu propósito, a tua missão, tudo isso tem que estar alinhado com a sua autenticidade. Senão, não vai funcionar. Muito bacana. Ou seja, a gente precisa levantar fatores externos e internos para que essa missão ela seja executada com um propósito que seja um propósito excelente, ou seja, se torne um propósito excelente, né? Sim, Porque, tem que estar por tudo exemplo, alinhado, você né? pode Tem que me estar tudo alinhado. tudo alinhado, né? Ao plano de ação também, porque de repente você pode chegar para mim e falar, ou para o teu colaborador, eu tenho uma missão para você. Você só chegou e falou, tenho uma missão para você, a sua missão é trazer excelência na produção de fogões, ok? Mas você Uhum. não me deu as coordenadas, você não me deu o mapeamento, você não me deu, digamos assim, é, a arquitetura, o projeto. Uhum. E aí como faz? Porque existe aquelas pessoas que têm uma missão, mas não sabem como executar. Ah, eu tenho uma missão, Deus me deu uma missão, eu encontrei minha missão de vida, mas eu não sei como, eu não tenho um plano de ação, eu não consigo levantar dados externos e internos, né, Edson? Porque Então, o que o Peter está falando é que você tem que gerar, numa oportunidade que você tem já, uma oportunidade em excelência, em potencial. O que você acha? O que você sim. me diz aí? É, Você é o mestre. olha só, imagina, olha só, quando a gente faz algo, né, existe a possibilidade de você fazer com excelência, mas não fazer Uhum. com é,
autenticidade de propósito, certo? Você faz porque tem que ser feito. A pergunta é, quanto tempo você vai aguentar fazendo com excelência algo que você não sente que está fazendo, que não é o seu propósito, que você sente que não é aquilo que você realmente quer fazer para contribuir com o mundo, certo? Então, muitas vezes a gente tem o que eu chamo de uma estrutura hard, né? Uma estrutura cheia de regulamentos, de regras e tudo mais, que você vai usar para fazer as coisas de forma correta, mas não de forma feliz. E se você não está feliz, você não vai gerar um ambiente de felicidade que contribua para que os teus colegas, colaboradores, que a tua equipe atue por muito tempo. Entende? Então, o que acontece? A pessoa continua fazendo por fazer. É aquele jogador que é muito bom jogador, que está lá fazendo o papel dele, mas não é feliz no time. Vai chegar um momento em que ele não vai estar mais animado para jogar. Certo? E aí, Sim. todo o time vai estar ruim. Porque basta uma peça num time de futebol não funcionar direito para todo o time não funcionar direito. Basta uma pessoa na equipe que não esteja feliz, que esteja ali É. frustrada, porque aquilo ali, por mais que ela saiba fazer corretamente, não está de acordo com o propósito de vida dela, certo? Então, ela não está feliz. Então, eu entendo que essa questão é muito primordial você ter o propósito de vida, o propósito profissional muito bem definido. Eu posso ter o propósito de salvar vidas, certo? Mas eu estou fazendo numa missão errada. Eu estou trabalhando com salvar vidas em uma área que não é nada, não é a área mais adequada para Sim. mim, né? Então, eu não vou estar atendendo o meu propósito de forma correta, de forma adequada, entende? Outra, mas se eu estiver fazendo o meu propósito, mesmo que as condições não estejam boas, eu vou ser feliz. Eu posso ser feliz, né? Sim. Sim. Você acredita, Edson, que há uma grande porcentagem de colaboradores, pessoas que estão ocupando espaços, cargos, mas não são felizes no que fazem, né? Eu creio assim que eu observo muito, tipo, o atendimento da recepcionista da porta até o caixa, ou como gerente, um líder, como sênior, né? Um CEO que não construiu a sua identidade na sua missão e aí faz porque precisa fazer, porque precisa daquele cargo, mas não desempenha com essa nobreza e esse propósito inabalável, porque o propósito inabalável é eu saber que tem externamente e internamente dificuldades, problemas, desafios, mas eu entendo que eu estou no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa, independente de que externamente os desafios, a estrutura não me dá condições de fazer algo, digamos assim, não melhor, mais visível, mas eu estou no meu propósito inabalável, sabe? Então, assim, você percebe quando você vai em certos estabelecimentos que tem lá o banner, né? O banner, às vezes é Uhum. um quadro é, expondo ali a missão e o propósito da empresa, mas no atendimento, no serviço que ela te presta, você como um cliente, você olha para lá e lê e fala, não, não é bem isso, né? Então, aquilo é a teoria que não se adequa à prática, correto? O que que você acha, assim? Eu tenho uma pergunta aqui, de biografias de homens, assim, de empresários e empreendedores, de pessoas de visão, né? Que você conhece e que você poderia indicar para nós que seja, assim, para esse momento, esse contexto que a gente está vivendo, essa nova ideia do novo, mas que não é novo. Ou seja, essa ideia de você se autodescobrir a tua missão e no teu propósito, mas também olhar para alguns exemplos e, poxa, se deu certo com ela, com ele, eu também posso imitar, né? Reter o que é bom. Sim.
Nós temos muitos nomes, né, de renome que são famosos pela sua história, pela sua biografia, que a gente pode citar vários aqui, né? Bill Gates, por exemplo, né? Você pode citar Steve Jobs, que tem uma história fantástica, tem muitas coisas ali que a gente pode aprender com ele e muitas coisas que a gente não pode aprender com eles também, né? Eu Uhum. acho muito eu não vou dizer ruim, mas eu vou dizer arriscado a gente colocar a nossa, é, a nossa visão, a nossa idealização em cima de pessoas. Pessoas, elas podem servir como parâmetros, mas não necessariamente como exemplos, correto? Uhum. É Boa. preciso você entender a sua essência, a sua, as suas habilidades e as suas fraquezas e desenvolver, né, aprofundar o autoconhecimento de si mesmo. Isso é muito importante. Aprender com os acertos dos outros, aprender com os erros dos outros, muito importante, mas é mais importante você se autoconhecer. Muitas empresas, elas não têm um ambiente adequado para os profissionais, porque a liderança da empresa não entendeu ainda que ela precisa dar atenção para a questão do relacionamento interno. Mas existem também muitas pessoas que não estão felizes no ambiente onde trabalham porque elas tornam o ambiente ruim, mas elas não percebem. E elas, então, entendem que Exato. a empresa não tem um ambiente correto, que a empresa está errada, que o líder é um mau líder, né? A gente tem que tirar um pouco essa carga de cima do líder, de não, o líder tem que fazer isso, o líder tem que fazer aquilo. Tá, legal. Mas e você, enquanto profissional, está fazendo a sua parte? Certo? Você está usando dos valores humanos para poder criar um ambiente adequado ao seu redor? Né? Então, isso é muito Sim. importante, certo? Valores humanos como paz, como verdade, como justiça. O que é paz, por exemplo? Paz é você estar em sintonia, em tranquilidade consigo mesmo. Se você tem paz Exato. interior, você promove a paz com o seu vizinho, com o seu colega, né? Com as outras pessoas com quem você se relaciona, com quem você está ali no dia a dia, certo? Então, às Sim. vezes, a gente tem essa tendência de transferir a culpa para o outro, né? Especialmente para o meu líder. Ah, essa empresa aqui não faz nada pela gente, né? É. Aí eu sempre pergunto, legal, e o que você está fazendo ali se ela não faz nada por você? Né? Ah, mas é porque é o único emprego que eu tenho. Será que é o único local que você pode trabalhar mesmo? Será que você não consegue se desenvolver um pouco mais para conseguir um outro local para trabalhar que realmente seja adequado a você? Ou então você ainda não entendeu, né, qual é o seu propósito, né, e o quanto você vale, né? Porque se você acha É, que é, você vale mais do que aquele ambiente lá, então você não vai ficar lá. na verdade, essa falta de autoconhecimento da identidade que causa esse conflito. Porque nós Sim, com brasileiros certeza. temos né, Edson, a gente tem essa facilidade de culpabilizar sempre alguém ou algo. Se um governo não está bem, a culpa é do governador tal, do presidente tal. Se a minha empresa não vai bem, a culpa é do meu líder, é do meu gerente, é do dono da empresa. Então, a gente se reveste de desculpas e a gente não consegue se encontrar nossa identidade. Como você usou o exemplo da equipe de futebol, né? Que quando todos estão caminhando um só propósito, uma só visão, com certeza o time ele vai estar harmônico para obter bastante sucesso, né? E obter Exato. bastante vitórias, mas quando eu tiro a camisa e coloco a minha camisa, a minha responsabilidade, me saboto, a culpa é dele, não, a culpa é do outro, não, sabe? E isso é uma cultura, é da cultura brasileira, é da E é cultura preciso brasileira. entender que o fato de você ter um propósito nobre não te dá o direito de esquecer as outras coisas, né? Não é porque eu quero Isso, fazer o bem para a exatamente. humanidade que eu vou poder fazer qualquer coisa. Então, os fins não Uhum. justificam os meios.
correto? Sim, Então, sim. se eu preciso entender que eu preciso fazer a minha parte, né? Eu preciso fazer, eu tenho responsabilidades a cumprir com o meu colega de trabalho, com o meu trabalho, com a empresa, com o consumidor, certo? Então, tudo isso está envolvido e é atrelado, né? De uma forma muito bem amarrada. Uma coisa depende da outra. Se você está pode ter o propósito mais nobre do mundo. Mas se você não atende bem o consumidor, você não vai atingir o teu objetivo, né? Não vai atingir o seu propósito, né? Então é isso. Hoje em dia, hoje eu li um artigo muito interessante falando sobre quem comanda as empresas hoje em dia. Quem comanda as empresas hoje em dia não é o CEO, não é o gestor, não é o colaborador. Quem comanda as empresas hoje em dia é o consumidor. E eu vejo isso aqui na minha empresa, né? Nós sempre temos que fazer as coisas pensando como que o consumidor vai encarar, como que ele vai receber essa informação, né? Ah, vamos fazer uma campanha. Ah, Sim. beleza, mas como é que ele vai entender essa campanha? Vai fazer realmente bem para ele, né? Hoje ainda nós estávamos discutindo aqui, vamos fazer uma campanha, a gente tem uma plataforma de cobrança e recuperação de dívidas. Ok, vamos fazer uma campanha. Ah, ok, mas essa campanha realmente vai trazer benefícios para o cliente, para ele solucionar o seu problema? Né? Ou nós estamos fazendo uma campanha só fictícia? Né? Então, isso tudo nós temos que nos preocupar. Na verdade, quem comanda hoje em dia não é mais o CEO, não é mais o colaborador. Quem comanda é o cliente. Nós temos que Cliente. entender. Até por conta do fator competitividade, né? O fator competitividade também influencia muito nessa tomada de decisão da Com empresa, certeza. né? Porque ele não vai pensar apenas nos resultados finais, ele vai pensar o que vai agregar ao consumidor, né? A mensagem que ele E vai outra coisa que nós transmitir. temos que Tem um texto, pensar, Ana, quando. viu, Sim, Edson? Tem um texto outra coisa. bíblico, só para concluir, que você Uhum, falou sobre excelência, tem um texto bíblico que diz assim, que o que chegares nas tuas mãos, faça com excelência, né? exato, Então, se você quer exato. salvar a humanidade, comece salvando a tua empresa, comece salvando a tua casa, comece salvando, né, os teus O meio relacionamentos, entendendo ambiente, que você está o meio ambiente, o teu país. exatamente. Outra Sim, coisa muito Edson. importante que a gente precisa levar em conta hoje é a colaboração. Não existe mais aquele profissional que ele faz tudo sozinho. Não existe Hum, mais, né? O profissional que não sabe compartilhar e colaborar não terá papel nas empresas. Ele precisa saber muito compartilhar bom. e colaborar. O que é colaborar? É ajudar a fazer. O que é compartilhar? É dividir conhecimento. Isso é muito importante. Muita gente quer que os outros colaborem consigo e quer que os outros compartilhem consigo, mas não compartilha com os outros e não colabora com os outros. Hoje, a cultura nas empresas mudou, né? E as que não mudaram ainda já sentiram o impacto, o baque e estão fazendo as mudanças. É preciso compartilhar e é preciso é, é, colaborar de maneira realmente Isso. efetiva, É, para que o time muito trabalhe junto e que bom. o time cresça junto, entende? Acho que foi o Rubens Alves que falou que o professor, ele não ensina, ele provoca conhecimento. Ele provoca você a querer aprender. Ninguém ensina o outro, né? Então, essa cultura do compartilhar, a gente compartilha uma live, a gente não está aqui ensinando ninguém, a gente está compartilhando informações, compartilhando experiências, compartilhando vivências, né? E aí essa pessoa ela vai poder filtrar o que vale e o que não vale para ela. Então a gente é um mundo coletivo, né? A gente está vivendo um tempo de informações coletivas, a qual a gente tem que aprender a filtrar o que vai servir e o que não vai servir. Aquela ideia do qual é a minha missão? Encontrei a minha missão, vou levantar as informações externas e internas. Vou ter um plano de ação, né? Porque eu encontrei também meu propósito. Então, eu vou procurar
realizar o que eu já sei com excelência. Não é isso, Edson? Uhum, Criar a uhum. oportunidade. Sim, Eu já claro. tenho uma missão, né? Eu já tenho uma missão. Então, eu já também encontrei o meu propósito, já sei o meu propósito. Agora eu vou desenvolvê-lo, né? Eu vou capacitar a minha missão, porque às vezes a gente tem uma missão muito empírica, né? Só de dentro, não entende que também a missão é para fora. Como que as pessoas vão saber a minha missão se eu não exponho? Se eu não compartilho, como as pessoas vão poder desfrutar e vivenciar também junto comigo o meu propósito, se eu também não agrego elas a ele? Você concorda? Na tua vasta Concordo experiência, que você tem e encontrado muitas acrescento, pessoas. e acrescento, pode Uhum. continuar. Não, não terminei. Eu acho que o áudio que tá indo tá chegando depois para você. Pode Tá. falar, eu já terminei. Eu acredito que o compartilhar é muito importante e também é muito importante, a partir do momento que você compartilha, a partir do momento em que você se expõe, você também tem que desenvolver a capacidade de receber críticas, né? E essa capacidade, ela se chama resiliência, né? É você saber receber a, a, a resposta àquilo que você está expondo. Então, nós estamos fazendo uma live, legal, né? Pode ser que alguém dê uma resposta dizendo, olha, aquela live foi legal, mas eu não gostei disso aqui que vocês falaram. Ah, legal. Como que eu vou Exatamente. reagir a isso? Né? Como que eu vou responder a isso? Eu tenho que sempre entender que nesse momento de resiliência, eu preciso pensar assim, que lição estou tirando disso para melhorar as minhas atividades, as minhas ações, as minhas colocações dentro da minha missão para alcançar o meu propósito. Eu preciso ter essa Boa. questão da resiliência muito bem clara na cabeça para que a gente possa realmente ter um crescimento. É importante a gente entender que o aprendizado ele é uma dupla, é uma mão de duas vias, né? É uma mão dupla. Duas. Eu ensino e eu aprendo, né? Eu ensino e eu aprendo, sempre assim, correto? Então, a gente tem que ter muito claro isso dentro da gente. É possível a gente fazer missão, propósito, encontrar o propósito e realizá-lo com poucos recursos? A gente está Claro falando que é aqui de possível, recursos mas agora também é, financeiros, quantitativos. sim. Quantitativos. Olha, não dá para negar que recursos financeiros fazem diferença, sem dúvida nenhuma. Fazem diferença, muita diferença. Mas não é a essência para se alcançar um propósito. Tem muita gente que faz muita coisa pelo mundo, que alcança o seu propósito de vida com poucos recursos, certo? Uhum. Muito bom. Agora, hoje em dia, muito mais. Por quê? Porque hoje em dia, nós vivemos na era do conhecimento e na era do compartilhar, do compartilhamento. Então, hoje, você consegue fazer muito mais porque você tem muito mais colaboradores. Né? Quase tudo que você tem na internet, por exemplo, ou à disposição de tecnologia em termos de sistemas, de softwares, de aplicativos. Olha quantos aplicativos nós temos aí dentro do nosso celular que são gratuitos. Alguém criou para ajudar os outros. Né? E com essas ferramentas que foram criadas por eles para nos ajudar, nós podemos ajudar outros. Então, o Sim, mundo, sim. ele, ele pode ser muito melhor através da colaboração. E não necessariamente nós estamos falando de recursos, certo? Olha só, quando você me Sim. convidou para fazer uma palestra para um grupo de haitianos, né, que estão querendo ser inseridos no mercado de trabalho, quantas pessoas nós impactamos? Dezenas, centenas de Ah, pessoas, né? Então, muito. e quanto foi gasto? Uhum. Muito pouco, se a gente for parar para pensar, né? Por quê? Sim, Porque sim, um doou tempo, o outro doou isso, o outro doou aquilo, né? E a gente faz acontecer, certo? É sim, assim que funcionava, né? Funcionava no tempo de Cristo e funciona agora. Não é uma coisa nova, sempre foi assim, sim. correto? Então, E a 12, gente, 12 dos pode apóstolos, falar.
Não, 12 12 apóstolos apóstolos que reviraram sem o mundo. recursos. Exatamente, né? E é possível fazer hoje? Claro que é possível. Facilita com recursos? Claro que facilita. Muito, Sim, né? sim, Mas a sim. gente pode fazer muito. Por isso que muitas vezes dentro da empresa as pessoas falam assim: ah, mas não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para fazer aquilo. Calma, será que precisa desse dinheiro que a gente imagina que precisa fazer? Vamos primeiro analisar, né? E aí tem que entrar inovação, aí tem que entrar, né, o compartilhamento de ideias, tem que ter a abertura, criar essa cultura dentro da empresa de ouvir e de dividir, né, para compartilhar com o conhecimento e tudo mais, né? Isso é muito importante. Muito bom, esse esclarecimento dos recursos, né? Eu já ouvi muitas pessoas assim, mas como que você conseguiu desenvolver aí teu projeto, mãos estendidas? Como que você bolou? Como que você... Eu falei, gente, primeiro eu entendi que eu estava recebendo uma missão. Segundo, eu entendi o meu propósito. Eu queria trazer conhecimento para os haitianos, profissional. E terceiro, eu busquei compartilhar com as pessoas que eu entendia que poderia me ajudar, me colaborar com a minha missão e realizar o meu propósito. E assim, realmente, foram um ano que, particularmente, posso dizer para você, quando a gente se dedica, a gente se entrega, entende, faz com excelência mesmo, sabe? Dentro da nossa estrutura, do que temos nas mãos, né? Que chega nas nossas mãos e com transparência, né, Edson? Transparência, porque eu Claro, tive pessoas que colaboraram e chegavam para mim, eu quero colaborar com você, com o teu ministério, eu quero abençoar a tua vida. E eu chegava e mandava para essas pessoas tudo que eu tinha feito, que eu tinha realizado com aquele benefício. Então, assim, eu uhum, já vi histórias de pessoas que recebem algo, algum benefício, eu estou falando quantitativo, né? Financeiro, dinheiro, e não sim, tem sim, transparência de chegar e, olha, eu realizei assim, foi investido nessa área, a quantidade, como foi, assim, levar para essas pessoas os resultados, né? Trazer para essas pessoas que colaboraram, né, a felicidade dos feixes que a gente colheu, a alegria de servir com uhum, pouco, mas mesmo no pouco sendo fiel, sendo digno, né? É um texto bíblico que Jesus diz: ó, ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Então, sobre o o monte te pouco, colocarei, assim, exatamente. sobre muito te colocarei. Então, como que eu quero coisas grandes, grandes demais, sonhos nobres demais, se eu não consigo ser fiel no pouco, né, que chega nas nossas mãos? Você acha que a visão desse macro, desse micro e desse macro da missão é importante? Você tem uma visão também de tudo que você está realizando, ou você acha que não, que é importante você entender só a missão e o propósito? Depende de como você Acho que define está chegando visão, depois. né? É, eu, tá ouvindo? Tá Tô ouvindo? sim, tá chegando depois, mas eu tô chegando. Aham. Tá. Então, depende de como você define visão, ok? Visão é no marketing, né? É assim, ou na administração, é o que é que eu quero ser ou onde eu quero estar em um determinado tempo. A minha visão é ser o melhor profissional de RH do Paraná ou do Brasil, né? Então é uma visão. Essa visão, ela significa que você determina metas. E as metas são muito importantes dentro do processo de alcançar o seu propósito e de cumprir a sua missão. Agora, é preciso Uhum. ter atenção com alguns cuidados em relação à visão. Primeira coisa, saber definir muito bem essa visão em metas, né? Não colocando os carros na frente dos bois. Então, por exemplo, não adianta eu querer ser o melhor profissional
de RH do Brasil sem antes ser o melhor da minha empresa, sem antes ser o melhor do meu segmento, para depois ser o melhor da minha cidade, e assim sucessivamente. Então, eu preciso ir quebrando isso, sabe? Uhum. Colocar metas factíveis, né? Coisas que realmente eu posso fazer. Outra coisa importante é tirar proveito das zonas de conforto. Você já ouviu aquela frase que diz assim que as pessoas não podem ficar na zona de conforto? Você já ouviu dizer isso? Já, já. Aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, ele fala muito bem desse tema aí. Exatamente. Eu sou absolutamente contrário a essa ideia, né? Por quê? Porque as pessoas dizem assim, não pode ficar na zona de conforto. Calma, nós estamos falando de zona de conforto ou zona de estagnação. Porque se for de Hum, conforto, é ótimo estar numa zona de conforto, especialmente por algum poder descansar, revigorar minhas baterias, e aí então partir para a próxima meta. Então, zona de conforto é diferente de zona de estagnação. Mas é que ou zona de seja, conforto é porque quando essa você zona chega naquele ponto, você se sente confortável, vai descansando e acaba dormindo. É a história do sapo na água que vai mais começando a ferver, né? na água que vai. Mas, Edson, essa definição, isso aí que você está falando é muito interessante, viu? Porque, assim, as pessoas aprenderam que zona de conforto é bem isso, devido aos livros, às leituras de autoajuda. Sim, Esse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, ele trata muito essa ideia da zona de conforto, de você sair sim. do teu conforto para ir em busca do teu objetivo, né? Você quer dizer aqui que é uma percepção que você está dando. A percepção que você está dando é que a zona de conforto vai muito da visão, da cosmovisão que você tem daquela ideia. Pode ser assim? Você lembra da Porque frase de eu Jesus entendi que ele dessa diz forma. assim? Você lembra da frase de Jesus que ele diz assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Sim, versículo bíblico nos evangelhos. Isso. Então, olha só, não adianta nada eu ficar pondo metas e metas e metas e ir ganhando metas e alcançando cargos e posições e tudo mais, e chegar lá na frente eu perdi minha esposa, perdi minha família, perdi meus filhos, perdi meus amigos, perdi minha saúde e morri. Então não adianta. Então você precisa ter zonas de conforto para você se revigorar. Não significa que Sim, você vai sim. ter zonas de estagnação, entende? Você ali sentir, descansar, refazer, e aí sim, opa, agora, vamos lá, revisar os planos. Não, beleza, tá tudo certo, estou dentro do cronograma, vamos embora. E vai de novo. Né? Então é isso que a gente tem que pensar em quando a gente pensa em visão. Né? A minha visão, outro problema é não ser levado pela ambição ou arrogância. Eu coloco lá aquela visão de que eu quero ser isso lá num determinado tempo e aí passo a ser arrogante porque, não, agora eu vou ser o tal, eu vou isso ou aquilo. Ou uma ambição descabida, né? Descabida, desnecessária, que não faz sentido, e para isso você pisa num, pisa no outro e tal, e aí vai criando uma confusão bem grande. Então, para a gente passar dessa fase para fase final, eu posso estar numa zona de conforto, digamos assim, hoje, que me dá qualidade de vida para realizar os meus objetivos. E posso definir a zona de conforto como algo que eu estou confortável e não mexo, né? Não deixo ninguém mexer no meu queijo, não deixo ninguém mexer no meu espaço, no meu habitat, na minha vida, para que eu possa gerar produtividade na conquista do meu objetivo. Porque assim, Edson, eu percebo que hoje as pessoas elas querem algo, elas almejam algo, mas elas querem burlar. Viu? Não estou falando aqui de forma geral, estou falando aqui de forma específica. Burlar as leis, as etapas, sabe? Os steps. E aí por exemplo, uma vendedora que ela foi contratada para ser vendedora. Em um mês ela já quer ser gerente, sabe? Sim, Ela não tem não aquela. adianta Ela você quer ser queimar. gerente, tá? Queimar as etapas. E assim,
querer o conforto. Eu quero aquele conforto do cargo, eu quero alcançar aquele propósito de ganhar muito Ana, o dinheiro, que eu eu estou quero querendo viver dizer é muito. assim, ó, você ter uma zona, você está confortável, você se sentir confortável, tá? Isso é bom. Ter zonas de conforto é bom, certo? Agora, é claro que você não pode estagnar, porque se eu chegar a ser um gerente, né? E aí eu me acomodo, e aí eu me sinto confortável, mas eu estagno, né? Eu não me preparo mais, eu não estudo mais, já cheguei onde eu queria, não vou mais, não me interessa mais estudar, não me interessa mais saber isso, saber aquilo, aquilo outro, né? Alguém vai chegar e vai me tirar e derrubar da cama e acabou, meu conforto foi embora. Estagnação é uma coisa, Exato. certo? Agora, o que eu não acho legal é que muita gente fica defendendo, você não. O que isso quer dizer exatamente, certo? Porque a zona de conforto não é ruim, se ela for utilizada para o meu bem como pessoa e como profissional. Outra coisa, tem gente que é muito feliz em não ter Eu cargo de também. gestão. E daí? Oi? Sim. Não, sua imagem travou, só estou ouvindo o seu áudio, mas a sua imagem está Certo. Então é isso, travada. né? Muitas Só- pessoas, Tá, elas são felizes com cargos que não são de sim. gestão. Isso não quer dizer que ela se acomodou na zona de conforto e não é mais feliz. Não, ela é feliz, sim. Por que não? Se isso está fazendo bem para ela. Isso. É, ou seja, você é feliz em ter encontrado a sua missão. Ao encontrar a sua missão, seja ela se tornar um presidente da República, ou seja ela ser uma vendedora, ou seja ela ser uma missionária, seja ela ser ele ser um empreendedor, um ambulante, né? Um vendedor de cachorro quente. O importante é que ela cumpra a sua missão e o seu propósito. O que falta, Edson, é essa busca de identidade, esse encontro com a nossa identidade, para a Sim, gente se autoconhecer, se autoexaminar. Porque às vezes a gente quer o que o outro tem e não queremos lutar pelo que nós deveríamos ter. A gente pensar, fulano exato. está realizando tal objetivo, tal missão, fulano galgou uma carreira, uma ascensão, mas assim, será que a gente parar para pensar o que que eu estou fazendo? Qual é a minha missão? Porque fulano já encontrou a minha missão, a sua missão no caso, né? Fulano já encontrou o seu objetivo, que seria o seu propósito, mas aí chegando já a um ápice da loucura, as pessoas acham que assim, que fulano não merecia estar onde está, porque fulano foi indicado por alguém para aquele cargo, porque alguém ajudou fulano, mas não procura se autoconhecer. O que, que eu tenho feito por mim para desempenhar minha missão e meu propósito? Não é isso? É muito fácil a gente culpar o outro, né, e dizer que ele foi ajudado quando muitas vezes nós nos sabotamos, Uhum. entendeu? Então a gente se sabota, muitas vezes não percebe, porque não se autoconhece, e aí é mais fácil culpar o outro. Não, ele foi ajudado, o pai dele já nasceu em berço de ouro, não sei o que lá, né? Casou com a filha do patrão, né? E não tem isso. Então, assim, é muito fácil falar isso, né? Agora, olhar para si, perceber os seus erros, suas falhas, onde que você parou, onde que você realmente estagnou, né? Aí é mais difícil. Sim, sim. Edson, é pano para manga, né? Como diz lá no meu É Nordeste. verdade. Né? Então a gente tem muito assunto. Acho que esse tema é um tema muito gostoso de falar. É um tema que a gente precisa voltar a discutir, sabe, a introduzir mais nos nossos debates, nas nossas lives, ou né, no nosso script de conhecimento. A gente precisa fazer um resumão, mas a gente está terminando. Tem sido maravilhoso esses encontros aqui pelas lives, porque são assuntos que a gente termina resgatando, né, Edson? A gente termina Com resgatando certeza. pontos e tópicos que a gente talvez até sabia, mas a gente sai meio que dessa zona de conforto para uma zona de, digamos assim, de confronto. O que, que eu preciso
para confrontar a minha Confronto missão, consigo mesmo, né, Ana? consigo Confronto consigo mesmo, mesmo, né? Mas sabe? assim, Consigo mesmo. o assunto é claro, tem muita coisa e tal, mas outras lives a gente pode fazer aí no futuro para trazer mais tópicos aí e discutir mais. Eu acho que esse trabalho que você está fazendo aí é muito legal, muito bacana. Ótimo, ótimo, obrigada. Você sabe, né? A gente está no calcanhar de Aquiles, seu, eu e o Mauro. Então, assim, vai procurar. Você falou, pode contar. Ó, quando a nordestina escuta, pode contar, ela já sabe que pode contar mesmo. Então, assim, Tá que Deus certo. abençoe, tá? Tem sido muito bom esses momentos de a gente poder trocar informação, compartilhar. Eu aprendo muito com você e a gente vai aprendendo um com o outro e a galera que nos ouviu aqui na live com certeza vai ser beneficiada. É conhecimento gratuito, né, Edson? Deixa aí tuas palavras finais e a gente se encontra em um outro dia, em outro momento. Ainda acho que próximo mês a gente pode fazer uma nova live, né? Falando agora da missão, a missão transcendental, né? A missão de todos nós no sentido espiritual, né? Quem sabe? E aí, o que você acha, Edson? Olha, eu acho que, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Você e o Mauro têm sempre me tratado muito bem e estou sempre à disposição de vocês e admiro demais esse trabalho que você faz, tanto quanto você já fazia presencialmente, quanto agora online. E eu acho que cada um de nós precisa fazer a sua parte, né? Você encontrou o teu propósito e várias missões, né? Você não tem uma missão apenas, você estabeleceu várias missões. E eu acho que cada um tem que fazer isso, né? Lá no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, enfim, entender o seu propósito, né? Como é que você vai fazer diferença no mundo e, em cima disso, estabelecer as suas missões. Alguns têm a missão de ir lá para o Nordeste, outro tem a missão de ir para o Oriente Médio, outro tem a missão de fazer aqui. Um tem a missão de ser diretor de uma multinacional, o outro tem a missão de ser o copeiro, a copeira lá de uma empresa. Então, isso é muito importante, né? Eu agradeço demais essa oportunidade e eu espero que as pessoas possam aplicar, né? Possam tirar alguma coisa de bom dessa live e aplicar na sua vida. Sim, Isso já vai nos fazer muito felizes e tenho sim. certeza que a gente pode contribuir muito com as pessoas nesse sentido. Tá bom? Amém. Tem uma frase de Martin Lutero que ele diz: se eu soubesse que o mundo ia acabar amanhã, eu plantaria uma árvore. Se eu soubesse que o mundo iria acabar amanhã, eu plantaria uma árvore. Eu não me desesperaria. Eu plantaria uma árvore, duas árvores, porque quando a gente lança o pão sobre as águas, eles terminam voltando para nós. Amém. Obrigado, tá, É isso Edson? aí. Deus Eu que abençoe. Um abraço para sua agradeço, esposa, tá? E a gente vai se com encontrando certeza. depois aí para conversar mais com o pessoal, Tá bom, então. Um abraço a tá todos, bom bom? descanso e nos encontramos de novo qualquer hora dessas. Até mais. Se Deus quiser. Até logo, pessoal. Deus abençoe todos vocês.